Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, né, a mais uma Identidade Eterna, que esse é o 5º já, desde 2012. Então, é um prazer muito grande estar com vocês todos aqui. E que o CIO abra as portas dia de sábado para um curso desse, que é um grande conhecimento, né, onde cada um pode se melhorar nas suas intimidades, né, no seu íntimo. Qual é a importância desse curso na casa, no CIO? Sobre o curso, depois a Kátia vai falar. Quem vai ministrar a primeira etapa agora vai ser o Alexandre, e depois vai ser a Kátia Freine. E vai ter um intervalo ali, para a gente dar uma relaxada e alimentar o corpinho físico, né? Qual é a importância desse curso na nossa casa? Não é para aumentar os trabalhadores da casa espírita, nada disso. Para ter mais voluntários, não. O que nós queremos com isso é que cada um se conheça. Porque quando nós se conhecemos, fica muito mais fácil da gente lidar com as situações da vida, do dia a dia. Então, a importância desse curso é você se conhecer e que você levar para o seu lar, para o seu trabalho, esses conhecimentos e colocar em prática. Porque também não adianta também ter tanto conhecimento e não colocar em prática, né? Então, vamos ter uma boa tarde hoje, né? Então, vamos fazer uma oração inicial. Nós estamos com um monte de gente nos assistindo lá do Canadá, dos Estados Unidos. O pessoal de casa que está aí assistindo a gente também, né? Sejam bem-vindos, apesar de não estar aqui. E avisa os seus parentes, amigos. O Identidade Eterna, ele é ao vivo só no dia. Ele não é depois gravado e colocado na internet, como a gente faz com as palestras. Então, é só no dia mesmo, tá? E a gente tem só arquivado para arquivo mesmo da casa. Então, vamos lá. Então, vamos fechar os nossos olhos. Vamos entrar em sintonia com a espiritualidade amiga. Senhor Jesus, espíritos amigos que tanto nos acompanham nessa casa, muito obrigado pela oportunidade que temos desse conhecimento trazido pelo Zé Araújo nessa casa. Muito obrigado por tudo, pelas intuições, pelos bons pensamentos. E que nessa tarde de hoje possamos abrir a nossa mente para novos conhecimentos e daqui levar para os nossos lares a força de vontade, o ânimo para a vida e as energias boas para o nosso trabalho, para a nossa casa. Nos abençoe na tarde de hoje, nos dando uma imensa alegria e energia boa, que possamos ficar todos em silêncio, para que possamos escutar melhor. Obrigada, que assim seja. Quem vem pela primeira vez hoje aqui, nunca veio na casa? Que legal! Sejam bem-vindos. Não é obrigatório frequentar a nossa casa depois. As nossas casas, nós temos o SOS Emocional, Identidade Eterna. Nós temos muitas pessoas que nem frequentam a nossa casa. Também não precisa. Basta você se conhecer, tá bom? E se melhorar, né? Esse é o Alexandre. Ele também dá os cursos aqui na casa, junto com o André, né? Com o André, que cuida de toda a parte do curso, é o André, ele está lá atrás. Você pode levantar, André, para o pessoal te conhecer aí. Olha lá, ó. Né? Ali está a Kátia, que ajuda o Zé na Entidade Eterna. A Beatriz também está por aí, em algum lugar. Dá no SOS também. Tá bom? Então, vamos lá. Uma boa tarde para vocês. Boa tarde ao pessoal aqui que está assistindo a gente pela internet, né? O pessoal aqui do Brasil, do Canadá, dos Estados Unidos, o pessoal de Portugal, um abraço. Hoje eu vou começar um curso de Espiritismo. Eu vou mudar um pouco a minha forma de abordar a história do Espiritismo, né? Mas eu também não vou deixar vocês também sem algumas informações e quem, caso tiver mais interesse de aprofundar, né, a gente pode até indicar alguns livros que são bem interessantes para quem estiver interessado num estudo mais aprofundado, né? E eu quero começar aqui com uma história que muitas vezes confundem-se
dizendo que é o início do espiritismo, mas a questão dos fenômenos físicos, materializações, as batidas, né, o que houve durante a história da humanidade, já veio antes até mesmo do nascimento de Jesus. Então, esse caso das irmãs Fox, que eu vou aqui citar hoje, é um recorte entre tantos outros que já aconteceram, mas que tem uma importância muito grande, porque isso foi o que preparou terreno para que Allan Kardec depois tivesse contato com as mesas girantes e começasse o estudo dos fenômenos e aí chegando à codificação espírita. As irmãs Fox eram uma família Fox, era uma família que morava nos Estados Unidos, no estado de Nova York, né, num lugar chamado Huddersville. E quando a família se mudou para uma casa, mais ou menos em 1847, final de 1847, em dezembro, eles nem faziam ideia do que iria acontecer naquela casa ali. Eles foram para lá e em 1848, meados de 1848, mais ou menos em março, eles começaram a escutar batidas, arranhões, parecia que tinha alguém andando na casa, e o pai, né, o senhor John Fox, ia investigar para ver o que era, né, afinal de contas, que são essas batidas, né? E era uma casa de madeira, então achava-se no começo que era de repente o estralo da madeira, porque a madeira, você sabe que ela trabalha, né? Ela trabalha, eu quando criança levei muito susto com essas madeiras que trabalham, né? Eu saía correndo feito um doido, achei que era espírito. Mas elas trabalham e davam aqueles estralos, né? Então, deve ser alguma coisa dessas, né? Enfim, ratos e etc. tal. Mas não se encontrava nada. E ali morava além do o pai e a mãe, a dona Margarete, a filha Kate e a Margarete. A Kate tinha 7 anos na época e a Margarete tinha 10 anos. Eles tinham mais filhos, só que outros filhos não moravam, né, com eles ali naquela casa. E as batidas, muitas vezes, chegavam a estremecer a cama. Só que essa casa ali, ela já foi habitada já por outras famílias, anterior à família Fox, e depois, no desenrolar da história, vocês vão saber que não foram os primeiros a escutar. Mas, enfim, aí, até que um dia, numa dessas batidas que houve, a pequena, a Kate, ela resolveu, digamos, não desafiar, mas falar para aquilo, eu vou fazer 3 vezes, você me segue, né, você faz o que eu faço. E a batida deu 3 vezes. Então, começou-se a perceber, então, que era alguma coisa que tinha alguma inteligência, porque senão não iria repetir o que eles estavam pedindo, né? A Kate, ela teve essa ideia, provavelmente intuída, né, de começar um diálogo com esse espírito. Até a princípio não imaginavam, né, não passava pela cabeça que seria de repente um espírito. Mas enfim, aí começou-se a ter um diálogo entre eles. A mãe começou a pensar no seguinte: eu vou fazer uma pergunta que só eu sei, porque falar de repente faça 3 batidas seria muito fácil. De alguém, de repente, estar escondido, dar 3 batidas, ou 2, ou bata o pé, etc. Ela perguntou a idade dos filhos que ela teve. E ele foi dando, né? Ele fazia um intervalo, o espírito fazia um intervalo entre uma idade e outra, né? Um filho e outro, e ele dava uma paradinha e, inclusive, falou do filho que ela havia perdido, e ela achou que havia algum erro, né? E depois ela lembrou que não, realmente, se não me engano, acho que ela tinha 7 filhos e ele tinha mais um que havia falecido. E ela disse, não, peraí, realmente não, agora que eu lembrei que eu tenho esse que morreu bem novinho, bem criança. Depois com esse diálogo, essas batidas,
a vizinhança foi chamada. Algumas pessoas que moravam perto começaram a ser chamadas para ouvir também. Ouvir e ver. E fazer perguntas. Claro que eram perguntas assim, era sim para 2 batidas e não, ou não batia, ou batia uma vez só, né? Mas 2 vezes era sim. E aí a vizinhança começou a ver isso. A escutar, achar interessante, uma coisa que não se conhecia assim. E aí começou a se vir gente. As irmãs foram retiradas da casa, né? E mesmo assim, a batida, o fenômeno acompanhava elas. Depois, quando foram ver, tinha mais de 300 pessoas numa casa, eu vou mostrar aqui a foto aqui, uma casa pequena, e tinha mais de 300 pessoas ali. Praticamente, devia ser na época, em 1847, devia ser quase que o total da cidade, né? Porque era um vilarejo, né? A multidão estava ali querendo ver esse fenômeno, essas batidas. As respostas eram precisas. Mas ainda não se tinha ainda um conhecimento acerca do que poderia ser aquilo. Mas depois se descobriu-se que era um espírito, através da mãe, a dona Margarete, que era um espírito de uma pessoa que já havia falecido naquela casa. Era um mascate, na época era aquele vendedor que batia de porta em porta, né? E ele contou depois, descobriram que havia um casal que anteriormente morava ali naquela casa, e ele foi se hospedar ali, e o homem matou ele, mais ou menos perto da meia-noite, 1h da manhã, ele matou ele e roubou o dinheiro dele. E aí se descobriu depois que era $500 na época, que valia provavelmente muito dinheiro, e ele havia sido enterrado na adega. E, sabendo disso, foi-se lá verificar, não encontraram totalmente o esqueleto todo, mas encontraram fragmentos de ossos e cabelos, se não me engano, que tinha sido alguém ali, havia sido enterrado, mas provavelmente foi retirado depois. Depois de um tempo, umas crianças estavam brincando ali, naquela casa, e ela tomou uma fama de mal-assombrada, aquela coisa toda. As crianças estavam brincando e descobriram uma parede falsa, onde foi que daí realmente descobriram, no caso, os ossos, né, dessa pessoa, esse mascate que havia sido morto por esse casal. Então, tudo veio a confirmar o que as batidas estavam falando, as respostas que eles estavam dando. Só que não parou por aí. As irmãs, depois elas tinham uma irmã chamada Lea, eu acho que é assim, L-E-A-H, Lea. Ela dava aula de música em Rochester, uma cidade próxima a Huddersville, e ela também se juntou depois às irmãs, e ela também começou no caso, a ser alvo, digamos, desses fenômenos físicos, dessas batidas. As irmãs começaram depois a serem pesquisadas ali pelos, digamos, as pessoas religiosas da época, em Rochester também, que era a igreja metodista, se não me engano, e começou a ser investigada por esses pastores. E porque achavam que aquilo era uma mentira, porque afinal de contas morreu, acabou, ou então morreu, dormiu, ou enfim, não podia ser um fenômeno de espírito. E elas foram bastante investigadas, inclusive sofrendo violências, insultos. O pessoal, teve um momento que elas quase foram linchadas. Por quê? Porque chegou um momento que um juiz falou que ele provaria que aquilo era mentira. Se não fosse, ele faria uma coisa assim, que agora não me recordo, mas uma coisa extraordinária. Ou seja, ele estava ciente que ia descobrir a mentira. E quando se descobriu que era verdade, que o juiz teve que chegar e dizer, olha, eu não encontrei nada que pudesse dizer que aquilo era uma fraude, a cidade entrou em polvoroço. O pessoal, dominado pela fé, uma fé cega, fanatismo, eles partiram para cima das meninas.
E aí, porque aí entrou a questão da figura do demônio, do diabo, enfim, né? E aí elas tiveram que ser retiradas, porque eles não aceitaram. Mas estava ali, comprovado por vários homens ali da cidade, homens importantes, que um após outro, toda a comissão que passou, chegou no resultado da verdade. Não tinha fraude. Essas meninas, depois de um tempo, elas foram para a Europa. Olha só algumas coisas, a espiritualidade já vai preparando o terreno, isso em 1847, tá? Bem antes de Kardec tomar contato com esses fenômenos. Eles foram para a Europa, eram bem novas, já praticamente adolescentes, né? E elas foram para a Europa para poder ali mostrar esses fenômenos. Só que as pessoas, na época, não tinham uma ideia de questão de respeito, ou da brincadeira. Elas faziam perguntas das mais variadas possíveis. Certo? Provavelmente, quando eu vou casar, quantos filhos eu vou ter, aquela coisa que muita gente já fez na brincadeira do copo, né? Ai, quando é que eu vou casar? Aí vai lá, nossa, só daqui a 20 anos, eu queria casar amanhã já. Mas, enfim, a curiosidade das pessoas nesse sentido, quantos filhos, enfim. E aí sempre houve a resposta, né, de algumas perguntas sérias e que confirmaram a questão de nomes e idades, mas também foi-se acontecendo algo com as irmãs, que foi que, ao mesmo tempo que elas apresentavam, era uma época que não se tinha hoje um cuidado, por exemplo, em relação aos adolescentes, a não beber, a não fumar. Não se tinha essa ideia hoje de se ter, você é de menor de idade, você não pode sair bebendo ou fumando. Era uma outra época. E as meninas, elas começaram a fazer uso de uma sessão ou outra, a questão, às vezes, do uso do álcool. Tomar um pouquinho de vinho aqui, um pouquinho de vinho ali, né? E acabou depois culminando num ato que hoje até usam contra a doutrina espírita, que foi com que, mais tarde, em virtude de uma série de brigas entre as irmãs, a irmã mais velha, pelo que eu entendi, lendo a história, ela tentou segurar as irmãs na questão do álcool, do vício do álcool, e ficou uma briga entre elas, na qual, por motivos financeiros e também de questão de mágoa entre uma outra, uma das meninas acabou dizendo que era tudo uma fraude, aqueles fenômenos. Deu maior uma repercussão nos jornais e saiu gente, né, publicando e dizendo que o espiritualismo, na época no espiritismo, mas espiritualismo era uma farsa, que aquilo não acontecia, espírito nenhum se comunica, espírito nenhum vem para dizer nada. Mas, após um tempo, ela voltou atrás e disse que, por motivos de dinheiro, pela pressão de muitas pessoas, porque você sabe, tem aquelas pessoas que, em nome da minha fé, mesmo que ela esteja errada, eu preciso preservá-la, né? Então, deram dinheiro, ofereceram dinheiro, fizeram muita pressão em cima, e ela acabou fazendo isso, motivada também pela questão também do álcool, né? Do vício do álcool, etc. E ela acabou cometendo uma besteira na qual ela se arrependeu amargamente depois, né? Ela publicou aí na New York Times, acho que num jornal da época, que ela pedia desculpas e se arrependia amargamente em relação a isso. Só que já estava preparado o terreno ali na Europa. Ali, nos Estados Unidos, foi fundado a questão do espiritualismo, que aí é diferente do espiritismo. O espiritualismo acredita na vida após a morte, não tira o céu e o inferno, não tem, mas não coloca a reencarnação, eles não acreditam na reencarnação, mas acreditam na vida após a morte e que os espíritos vão evoluindo, né? E na Europa já foi preparando-se o terreno para que Allan Kardec, professor Hipólito, né, ele pudesse averiguar os fenômenos.
Então, a gente se tem esse acontecimento das irmãs Fox como algo importante. Entre todos os outros que aconteceram antes dela e durante também, se fosse um fato importante para o espiritismo. Porque foi a forma com que foi levado para a Europa, a forma como foi atraído a atenção das pessoas e depois dos cientistas, é que aí se abriu as portas para um fenômeno que era, então, novo, entre aspas, uma novidade para os salões da França da época. Allan Kardec, depois, né, ele foi se chegando aos poucos, não foi alguém que escutou falar e saiu correndo dizendo, eu acredito. Foi alguém que duvidou, não acreditou, né? Até porque não basta uma batida ou uma mesa girar ou uma mesa brincar para sair se acreditando. Precisa se ver o que está acontecendo ali. O que fenômeno é esse? Porque durante a história, principalmente no século XIX, início do século XX, aconteceram muitos pseudomédios que na realidade não tinham mediunidade e que fizeram sim as fraudes. Isso o Espiritismo reconhece, está na história, né? E eles fizeram para criar o quê? Para criar uma imagem de médium, de fama, a questão do dinheiro, porque não se tinha um parâmetro da questão de mediunidade, um estudo da mediunidade. Se tinha os fenômenos. Tanto que as irmãs, elas não tinham um norteador ali que pudesse dizer para elas de que forma elas poderiam estudar a mediunidade ou trabalhar com a mediunidade, com aqueles fenômenos. Não. As perguntas eram as mais diversas, então a gente pode esperar o quê? Desde perguntas sérias, como perguntas frívolas. Perguntas como eu acabei de falar agora, em que ano eu vou nascer, em que ano eu vou casar, em quantos filhos eu vou ter, e etc. Tal. E muitas pessoas às vezes usam isso para denegrir a imagem do Espiritismo, dizendo que o Espiritismo é uma fraude. Que elas, no caso, foram lá e falaram que era uma fraude nos jornais. Só que eles esquecem da outra parte. A parte que eles não mostram, obviamente, ou por desconhecer, porque, né, não querem mostrar, que é a parte que uma delas se arrepende e fala toda a verdade. Que realmente os fenômenos aconteciam, eram verdadeiros, tá? Aconteciam com as três, e ela fez isso por a questão do vício, do álcool, e também a questão da falta do dinheiro, né? Mas elas são bastante atacadas, aliás, como todos os médiuns do século XVIII, XIX, início do século XX, foram atacados. Né? Que são fenômenos que hoje a gente parece que só vê em livros, né? Mas hoje ainda continua acontecendo e acontece. Um dos os fenômenos que foram estudados faz pouco tempo, na década de 90, que aconteceu na Inglaterra, foi o experimento Skoll, que é um grupo, que depois eu vou mostrar para vocês na outra aula, que é um grupo de pessoas lá da cidade de Skoll, ali da Inglaterra, onde um grupo fez vários experimentos em relação à materialização, os aportes, que caíam objetos em cima da mesa, trazidos pelos espíritos, as mãos tocando nas pessoas, as luzes que dançavam, né? Fora os dois médiuns que estavam juntos, que aí eles usavam a psicofonia para orientar o grupo nas sessões que eles faziam de experimento. E aí, obviamente, foi um grupo que abriu depois as portas para um público, de modo geral, amigos e convidados, e depois foi se convidando os cientistas. Mas vamos voltar lá em 1850. Quando Allan Kardec começou a ter contato, depois que esse terreno já estava preparado, já se sabia que existia um fenômeno acontecendo, ainda não sabiam de que forma, mas era interessante, porque muitas vezes respondia aquela tua pergunta assim, uma resposta precisa. Allan Kardec, quando chegou-se perto desses fenômenos, logo ele já identificou, por ser um pesquisador, ser uma pessoa que tinha uma observação muito apurada, de que ali havia um fenômeno, que existia uma inteligência
por detrás disso. Não era a mesa, porque a mesa é inanimada. A mesa ela não tem vida. Mas uma mesa não poderia estar respondendo. Tem alguma coisa por trás aí. E aí ele começou a investigar. E essa investigação, ela não foi da noite para o dia. Ela foi indo passo a passo, até porque a gente acha que ser um pesquisador é ler um livro ou dois e constatar um fenômeno e já sair publicando. Não, não é bem assim. Kardec precisou ainda analisar muito, ele precisou verificar realmente a autenticidade das respostas, utilizando o quê? Diversos médiuns. E eram meninas na época bem novinhas, né? Diferente da época, porque era uma outra época, né? Eram meninas 14, 15, 16 anos, 18 anos. E ele começou a utilizar vários médiuns para ver o que era isso. Para conhecer. Até aí não se conhecia o que era espiritismo. Se sabia sobre os fenômenos. Como eu falei para vocês, esses fenômenos elas já vêm acontecendo já desde antes de Cristo. Mas sempre colocavam no lado do sobrenatural. Ou, dependendo da religião, né, filosofia religiosa, questão de Deus, os deuses, ou a questão do sobrenatural. Ou o diabo, uma época, né, que se pegou a figura do demônio, do diabo, muito forte. Tanto é que uma das meninas ali, das irmãs Fox, foi muito influenciada num casamento que ela teve, pelas ideias católicas. De que aquilo ali era algo que vinha do demônio. E não vinha de Deus. E o marido dela era uma pessoa muito católica, e isso também pesou um pouco nas meninas em relação a isso, de o que acontece, afinal de contas, porque não tinha alguém que pudesse orientar, e muito menos um livro que elas pudessem olhar e dizer assim, por isso é um fenômeno de efeitos físicos. Hoje é mais fácil a gente pegar e dizer assim, não, é um fenômeno de efeito físico. Eu já li no livro dos médiuns, já li Allan Kardec, já pesquisei, eu já conheço. Agora, naquela época, imagina, você não tinha nenhuma referência bibliográfica, ou alguém que pudesse explicar. Né? Mas Allan Kardec, ele, um professor, ele começou a estudar e começou a constatar que ali existiam pessoas que já haviam desencarnadas e que eram espíritos e elas, no caso, estavam ali como uma prova da existência da vida após a morte. Porque acho que uma das maiores polêmicas que se teve, do meu ponto de vista, na história nossa, existe ou não existe vida após a morte? Deus quase que praticamente já está consumado da existência. Mas e a vida após a morte? Porque para uns morreu, se vai para o todo, panteísmo, né? Morreu-se aqui, volta para o Ser Supremo. Você volta para Ele. Então você perde a identidade. Para outros, morremos, dormiremos e nos acordaremos no dia do juízo final, onde vai ser definido quem fica e quem não fica. Quem ficar, habita aqui. Quem não ficar, vai para baixo. Né? Vai para o dito inferno, sei lá que nome que eles davam para a época. Mas não se tinha uma outra ideia de que não é bem assim. Nós vamos morrer, eu vou continuar, a minha consciência vai continuar viva e eu vou poder me manifestar, às vezes, com meus familiares, seja através de uma mediunidade de psicofonia, uma mediunidade até mesmo de efeitos físicos, como foi no caso desse mascate. Então, Allan Kardec começou aos poucos nessa sua pesquisa, tá? Só para vocês verem que ele não foi da noite para o dia, ele começou a codificar a doutrina espírita. Ele começou a pegar uma pergunta, tá? E confrontar com outros médiuns a mesma pergunta. Né? Talvez alguns na pressa já ia pegar, já ia dar a resposta, escrever, pronto, acabou. Já está respondido. Ele não, ele pegava aquela resposta e ele ia investigando, para ver se a resposta realmente era a mesma ou se tinha alguma diferença. Né? Olha o pensamento de investigador,
de uma pessoa séria, que não estava ali simplesmente só para provar alguma coisa para os outros. Ele queria realmente ver o que eram aqueles fenômenos ali. Nasceu, então, o Livro dos Espíritos. Depois de mais de 1000 perguntas, veio-se em 1857 o Livro dos Espíritos, onde veio tirar o véu que cobria os nossos olhos, o véu, né, que nos colocava no campo da ignorância. Até ali, tinha-se 1001 ideias. Como eu falei, tinha de tudo que era ideias, mas ali veio uma luz. Quando Allan Kardec publicou em 1857 o Livro dos Espíritos, foi quase que uma bomba de luz na escuridão. As pessoas começaram a entender como é que acontecia após a morte. O que acontecia? Por que os espíritos aparecem? Por que uns sofrem, outros não? Começou a se entender a vida nossa, espírito, tanto encarnado quanto desencarnado. Trouxe-se a reencarnação novamente para o palco, mas não uma reencarnação, como algumas correntes religiosas diziam, que era a questão de nós um dia podemos reencarnar como animais. Hoje eu sou um ser humano, amanhã eu posso ser uma planta, posso ser um inseto, posso ser um rato. Ainda se perdura, tá, gente? Em alguns países, como a Índia, por exemplo, que eles acreditam que os seus antepassados podem voltar a reencarnar em ratos. Uma vez até mostrou no Discovery, se não me engano, eles davam leite para os ratos e eles tinham um respeito, porque poderia ser algum dos seus parentes. E ali os espíritos, através de Kardec, veio provar e mostrar, pela questão da lógica, de que ninguém volta como animal, porque seria um retrocesso na evolução. Não teríamos como evoluir voltando para um estágio animal ou um estágio de vegetal. Não tem como. Não seria viável. Aí as pessoas começaram a entender a questão da reencarnação e começaram a perceber de que a vida delas aqui vai contar muito para a sua vida futura. Depois veio o Livro dos Médiuns, que é os fenômenos físicos, aonde a gente, lendo, a gente consegue entender melhor o que aconteceu com as irmãs Fox e com outros tantos que antecederam e depois delas também surgiram, tá? Que tiveram outros fenômenos também de materialização, de aportes, de psicografia, psicofonia. Aí a gente vai conseguir entender como é que é esse fenômeno. E é o Livro dos Espíritos, a parte filosófica, e a parte da ciência é o Livro dos Médiuns. Que ali tem todas as perguntas que a gente precisa, às vezes, fazer, e a gente às vezes acaba fazendo aqui, mas se você ler com calma, vai estar lá, vai estar respondida lá. Claro, tirando algumas coisas do século XX, XXI, mas vai estar ali. O experimento Scolari na Inglaterra, ele veio reacender novamente aquela questão que as pessoas achavam que os espíritos só falam do passado. Os espíritos falam coisas que já aconteceram, dos cientistas do final do século XIX e século XX, que pesquisavam, mas e agora? Acontece uma psicografia ali, uma psicofonia aqui, e esses fenômenos não acontecem mais. E o experimento Scolari, ele veio trazer justamente essa resposta. Não. Eles estão ali, os fenômenos ainda continuam acontecendo, a ciência foi novamente cutucada, porque a ciência de 1857, na época de Kardec, já mudou para o ano 2016. Já se tem cientistas com cabeça um pouco mais aberta, menos fechada, né? Ou seja, naquela época a academia tinha uma força muito forte, a ciência materialista, na área até mesmo da psicologia, na área da física, química, era aquilo, e fora daquilo não podia existir mais nada, a não ser que fosse provado em laboratório. Hoje, já se traz esses fenômenos, e já se traz
com cientistas com uma outra visão. E nós, daqui para frente, a tendência é a gente avançar em muito, ganhar muito mais, digamos, muito mais tempo de pesquisa do que há 150 anos atrás, ou 100 anos atrás. Eu vou botar um videozinho para vocês, que vai mostrar um pedacinho da história das irmãs Fox, né? E ele entra um pouco na história de Allan Kardec. Aí depois eu vou continuar aqui com a questão do espiritismo. Acendeu. Ele só tá, é que ele está começando a esquentar agora. Ah, sim. As mesas girantes, tá? Depois eu quero falar um pouquinho sobre isso. Pode soltar. Só tem som. Eu acho que o som está... Lugar daquela casa de madeira um ano antes. Ali moravam o Sr. John David, sua esposa Margaret e suas 2 filhas, Kate, de 9 anos, e Margaret, de 12 anos. Eles tinham outros filhos que não moravam com eles. O dia 31 de março é uma data especial na história do Espiritismo. Foi neste dia que ocorreu o primeiro diálogo entre as irmãs Fox e o espírito de uma pessoa que tinha sido assassinada 5 anos antes na casa em que eles moravam, numa pequena cidade do estado de Nova York chamada Hyattsville, nos Estados Unidos da América do Norte. A família Fox, que era metodista, tinha alugado aquela casa de madeira um ano antes. Ali moravam o Sr. John David, sua esposa Margaret e suas 2 filhas, Kate, de 9 anos, e Margaret, de 12 anos. Eles tinham outros filhos que não moravam com eles. Antes da família Fox, outros inquilinos que moravam naquela casa já tinham se queixado que estranhos ruídos eram ouvidos ali. Aqueles ruídos, que começaram aos poucos, foram aumentando de intensidade. Eram barulhos de arranhões nas portas e paredes. Outras vezes eram batidas ou até mesmo barulhos de móveis sendo arrastados. Muitas vezes, essas vibrações eram tão fortes que as camas tremiam e até se deslocavam do chão. Kate e Margaret, assustadas, não conseguiam dormir e iam para o quarto dos pais. Kate, a mais nova, teve uma ideia: desafiar aquela força invisível, começando a dialogar com ela. Batendo palmas, falou: "Senhor Pé Rachado, faça o que eu faço." Imediatamente, ela ouviu o mesmo número de batidas. Kate continuou: "Agora faça exatamente como eu. Conte 1, 2, 3, 4 e bateu palmas. As batidas foram exatamente iguais. A senhora Fox então passou a fazer perguntas. Pediu ao desconhecido para dizer a idade de suas filhas e a resposta do número de batidas foi correta. Estabeleceram então uma espécie de comunicação com o espírito, criando um alfabeto do tipo telegrafia espiritual. Descobriram então que este espírito comunicante, que tinha sido um vendedor ambulante de nome Charles Rosman, tinha sido assassinado a golpes de facada há 5 anos por uma pessoa chamada Sr. Bell, que na época habitava aquela casa. Foram feitas escavações no local indicado e acharam alguns ossos e cabelos humanos. 56 anos mais tarde, foi encontrado próximo ao local, embaixo da parede, um esqueleto completo com uma lata do mascate, provando que o corpo tinha sido removido de um lugar para o outro, com medo de ser descoberto.
Em 1855, Hippolyte Léon Denisard Rival, professor francês de aritmética, pesquisador de astronomia e magnetismo, foi convidado por um amigo seu a ver de perto essas manifestações que ocorriam nos salões da capital francesa. Rival tinha então 51 anos e já ouvira sobre o assunto das mesas girantes e não entendia bem o que estava acontecendo. Homem criterioso, Rival não se deixava levar por modismos e, como estudioso do magnetismo humano, acreditava que todos os acontecimentos poderiam estar ligados à ação das próprias pessoas envolvidas e não de uma possível intervenção espiritual. O professor então participou de algumas sessões e algo começou a intrigá-lo. Percebeu que muitas das respostas emitidas através daqueles objetos inanimados fugiam do conhecimento das que faziam parte do espetáculo. Como os móveis por si só não poderiam mover-se, havia algum tipo de inteligência invisível atuando sobre eles e respondendo aos questionamentos dos presentes. Rival presenciava a afirmação daqueles que se manifestavam, dizendo-se almas dos homens que viveram sobre a terra. Foi então que uma das mensagens foi dirigida ao professor. Um ser invisível disse-lhe ser um espírito chamado Verdade, e que ele, Rival, tinha uma missão a desenvolver, que seria a codificação de uma nova doutrina. Atento aos dizeres do espírito e depois de muitos questionamentos à entidade, pois não era um homem de impressionar-se com elogios, resolveu aceitar a tarefa que lhe fora incumbida. Através dos espíritos, Rival descobriu que uma de suas encarnações anteriores foi um sacerdote druida de nome Allan Kardec. Foi então que resolveu adotar este pseudônimo durante a codificação da nova doutrina, que viria a se chamar Doutrina Espírita, ou Espiritismo. No início, para receber dos espíritos as respostas sobre os objetivos de suas comunicações e os novos ensinamentos, Kardec utilizou um novo mecanismo, a chamada cesta peão. Nas bordas das cestas, os médiuns, pessoas com capacidade de receber mais ostensivamente a influência dos espíritos, colocavam suas mãos e, através de movimentos involuntários, as frases-respostas iam se formando. Com o decorrer do tempo, a cesta peão foi dando lugar à utilização das próprias mãos dos médiuns, fenômeno que ficou conhecido como psicografia. Todas as perguntas e respostas feitas por Kardec aos espíritos eram revisadas e analisadas várias vezes, dentro do bom senso necessário para tal. Com todo o esquema coerentemente montado, Allan Kardec preparou o lançamento das 5 obras básicas da doutrina espírita, a codificação, tendo início em 1857 com o lançamento de O Livro dos Espíritos. Ok. Bom, vocês viram aqui uma breve história, né? Uma breve história das irmãs Fox e a questão da entrada de Allan Kardec. E assim, como o terreno foi preparado para que ele pudesse chegar e começar a investigar, né? Só que muitas pessoas, quando ouvem falar da questão do espiritismo, acabam achando que a doutrina espírita, o espiritismo ainda continua como ali, em 1857, que ainda se faz, as mesas ainda giram, as mesas batem, ou que usamos aquela prancheta para poder escrever, né? Acabam tendo uma ideia totalmente errada acerca do que é a doutrina espírita. Principalmente no que diz respeito a que doutrina espírita sinônimo de efeitos físicos. Não, o efeito físico faz parte, mas ela não é o corpo da doutrina espírita. É a questão filosófica, está ali, que tem um peso considerável, e essa questão filosófica, ela tem, digamos assim, uma extensão, uma ligação com a questão religiosa. Então, quando as pessoas pela primeira vez vêm aqui na casa, ou outra casa da doutrina espírita, acham que já vai sair vendo alguma coisa. Vai escutar uma batida, né? Alguns iriam gostar, né, de escutar, né? Escutei.
né? Mas alguns já iam se ficar com um pouco com medo. Mas não tem isso. Porque a gente, aqui na casa, fala na questão da palestra, fala da história do Espiritismo, como vocês vão conhecer, né, durante esse ano. Tem uma noção de que o Espiritismo não é fenômeno, só fenômenos. Acontece, é uma consequência do contato com os nossos amigos espirituais, mas não se baseia em cima disso, né? E a gente daí começa a explicar para as pessoas, e muitas vezes as pessoas não querem entender, né? Afinal de contas, porque se eu perguntar para vocês o que é o Espiritismo, aí é mais fácil responder o que não é do que o que é, às vezes. Porque o que não é o que povoa o pensamento do senso comum. Né? Se nós voltássemos a ter os fenômenos que as irmãs Fox tivessem aqui, talvez não tivesse muita gente, porque ia achar que... Ou pode ser que essa casa aqui teria que comprar mais um quarteirão, porque ia ter muita gente aqui para ver as questões dos fenômenos. Né? Então, assim, gente, a questão ali da pesquisa, que é da década de 90 que aconteceu, que eu quero passar para vocês, eu vou fazer uns links que depois com que Allan Kardec usou, a questão da mediunidade que ele pesquisou, para depois ver que assim, que dependendo da época, tá? Dependendo da época, os fenômenos eles podem alterar, mas eles são produzidos pelos mesmos, que são os espíritos. Não importa se foi lá na época da irmã Fox, antes da irmã Fox, mas continua sendo produzido pelos espíritos. Isso é uma coisa que está constatada, que não tem como você voltar atrás, porque é uma questão que está ali, já foi provado. Certo? E a questão ali das irmãs Fox ali, gente, se vocês perceberam ali, existia ali já o fenômeno antes delas morarem ali. Eu li a história delas, na história do Espiritismo, e que na família delas já existiam algumas pessoas que tinham, digamos, os dotes, entre aspas, paranormais. Né? Já existiam pessoas que já tinham tido esses fenômenos. Então, a gente vê que durante a história da nossa humanidade, esses fenômenos vêm nos acompanhando. Se você pegar a Bíblia hoje, qualquer Bíblia, seja de que religião for, se você pegar abrir o Antigo Testamento, aquilo é recheado de fenômenos, de efeitos físicos, os mais variados. Se você pegar o Novo Testamento, idem, a mesma coisa. Então não foi nas irmãs Fox que começou os fenômenos. Elas foram, digamos, a semente, entendeu? Que foi jogada para que florescesse o quê? A curiosidade na Europa, para que os pesquisadores se interessassem e pudessem investigar. Só que de lá para cá, entrou muita coisa nesse meio, que justamente o que não é o espiritismo. Se entrou a superstição, se entrou o misticismo. Porque a minha tia falou que é tal coisa, e aí ficou. Aí vai de bisavó para avó, da avó para mãe, da mãe para filha, da filha para neta, bisneta, e tem gente que leva isso, né, como verdade. Mas aí se cria o quê? Se cria uma nuvem, novamente, o véu vem cobrir os olhos novamente. Aquilo que o Espiritismo veio como proposta de nos mostrar como são realmente os fenômenos, que não tem nada de sobrenatural, não tem nada de especial, são fenômenos que eles fazem parte da natureza, né? Eles vêm trazer, através do misticismo, essas pessoas vêm com coisas que o Espiritismo não é. Por exemplo, a primeira coisa que a gente, quando vem aqui, na casa espírita, que a gente pensa em encontrar, o que é? Não é espírito? Alguém já encontrou um espírito? Alguém que não seja médium, né? Porque se tiver médium extensivo aqui, vai encontrar. Mas alguém já encontrou um espírito aqui? Já entrou naquela porta e, em vez de encontrar um de nós, ou eu, ou o André, encontrou um espírito além de nós? Nós somos encarnados. Não tem. Ou seja, não é que não tenha, eles estão aqui.
Se vocês pudessem ver, eles estão aqui. Mas ninguém vai encontrar um espírito assim. Por quê? Porque nós temos que ter a mediunidade. Alguém, por acaso, aqui encontrou uma cadeira saindo voando, ou então isso aqui, vindo assim? Alguém viu isso? Não. Mas tem gente que vai jurar dizendo que viu. Aqui. Por quê? Por causa do medo, por causa da superstição, por causa de uma série de coisas. Então a casa espírita, por causa dessas histórias que eles não compreendem, tem gente que conhece, mas assim, leu, Deus me livre. Parece coisa do capeta. E aí acaba confundindo depois o espiritismo. Aí não vai conseguir entender o que é o espiritismo. Por mais que tu explique, a pessoa vai dizer que não. Ah, não, cara, eu não quero saber coisa de morto, cara, né? Gente morta, eu não quero isso. Mas é que não entende, não percebe por quê. Falta estudar a questão da filosofia, ler o livro dos médiuns, para entender como é que é esses fenômenos. Eu fui dar uma vez uma palestra do que era o espiritismo, que não é, e depois eu conversei com uma pessoa, e ela disse que ela riu até porque eu falei de que a primeira coisa que uma pessoa acha que vai encontrar aqui, além do espírito, é ver alguém aqui recebendo um espírito. Aqui a gente já viu, pela psicografia, que isso é praticamente normal. Não tem nada de extraordinário e muito menos de sobrenatural. Mas as pessoas acham que, mas se eu for lá e de repente abaixa uma coisa em mim, você não vai nem saber. Quando vê que eu falei, não é assim. Mas teve gente que já falou, ela disse que, meu Deus, Alexandre, eu tinha um medo de pisar no centro espírita, que eu achava que ia baixar uma coisa em mim. Mas, né? Por quê? Por causa da questão do desconhecimento. E às vezes quando vê a história do espiritismo e acha que é assim, porque aconteceu com um ou outro, como o Divaldo, que quando criança, com 17 anos, criança não, já adolescente, que foi a primeira vez que o irmão dele veio através da psicofonia, mas é porque ele já tinha uma mediunidade já bem ostensiva. Ele já via espíritos já desde 4, 5 anos de idade. A avó dele, né? Ele já conhecia. Mas ele já conhecia os espíritos, mas ele não sabia como é que era, como é que se dava isso. Mas aí aconteceu por causa da mediunidade ostensiva que ele tinha. E ali naquela época também não era uma época como hoje, que a gente tem todo um trabalho de você conhecer o espiritismo pelo curso, de você frequentar aqui os cursos, frequentar a casa, para depois você se tornar um trabalhador, para você depois, né, entrar nos vários campos que aqui tem na casa de trabalho, lojinha, biblioteca, mediúnica e o pessoal aqui da comunicação. Aí as pessoas acabam às vezes confundindo, né, achando que aconteceu uma vez, vai acontecer sempre com todo mundo. Mas não é assim, a gente sabe que não é, né? Então, assim, gente, quando vocês ouvirem alguém falar assim, mas as irmãs Fox foi uma mentira, e o espiritismo é uma mentira, aí você pode dizer assim, opa, eu acho que ele está esquecendo de ver aquela última parte, a confissão delas, de que elas foram desonestas com a própria espiritualidade em dizer que era mentira. Muito pelo contrário, era verdade. Vocês vão encontrar na história do espiritismo médiuns que tinham mediunidade, perderam a mediunidade e depois acabaram cometendo sim uma fraude. Seres humanos. Nós, né, somos seres humanos. Às vezes por questão de imagem, por questão de querer ainda ter aquela apreciação do público, acabou recorrendo à fraude. Todos? Não. Não foram todos. Alguns, por exemplo, durante a história ali, tanto de Kardec, depois outros pesquisadores que foram pesquisando os fenômenos que aconteciam em torno dele, de materialização, etc. tal, eles foram mesmo assim, com todos os cuidados que a ciência podia ter na época, eles simplesmente foram colocados como mentirosos, farsantes, sofreram perseguições, às vezes até da própria família, ou diziam que eram outras coisas que não eram fenômenos espirituais. Vocês vão conhecer, durante a história do espiritismo, vocês vão ver como
a nossa história aqui da doutrina espírita não foi um mar de rosas. A intenção da espiritualidade, ela foi de tirar o nosso véu, mas ela foi também feita de muito suor e lágrimas também, porque fomos perseguidos, a gente foi caluniado, a gente era considerado louco. Não faz muito tempo. E principalmente quem tem mediunidade. Na época que eu comecei, eu queria ser médium. Eu queria ser médium, imagina, né? Ter mediunidade, aquela coisa toda. Mas, olha a história dos médiums. Se você pegar qualquer um deles, quando criança era considerado esquisito, era às vezes colocado até em clínica psiquiátrica. Quantos foram colocados em clínicas psiquiátricas aí pelo Brasil? Vocês conhecem a história da psiquiatria, né, no passado, né? Que era, na realidade, era um campo de concentração para todo tipo de gente. Aquela que era mãe solteira, aquele que dava problema na família, aqueles que tinham mediunidade e aqueles que também tinham problemas psiquiátricos. Quantos foram colocados em clínicas psiquiátricas, hospitais psiquiátricos, e deixados lá para o resto da vida, por causa da mediunidade? E por isso, vocês podem, e por isso que é importante que a gente leia, que a gente se informe, para que a gente não cometa depois o mesmo erro no passado. Por isso que é importante a gente ler, se informar, perguntar e conhecer principalmente a história da doutrina espírita. E quando alguém vier dizendo para vocês assim, ó, que tudo isso não passa de uma mentira, deixa ele achar. Eu preciso provar alguma coisa aqui que existe espírito para vocês? Talvez alguém diga, me prova. Eu às vezes sinto muito, no momento eu não tenho como te provar. Mas eu te provo pela história, pelos livros, pelos cientistas que estudaram esses médiums. Eu vou ver na próxima aula que eu consigo passar um resumo de cada cientista que pesquisou os médiums e os fenômenos que aconteciam, até chegar onde eu quero, que é esse último, que eu achei muito interessante, que o André ainda passou para nós um vídeo de 1h45, né, André? Acho que era, né? Que tinha sobre esses fenômenos que foram pesquisados na década de 90. Porque eu acho interessante, não que aquilo ali não tinha nada a ver com a questão espírita, tá, gente? Porque fenômenos de efeitos físicos e mediúnicos não é propriedade do espiritismo. Você pode encontrar isso em qualquer outro lugar, inclusive nos centros espíritas, mas não é propriedade da gente, primeira coisa. Então, assim, a história do espiritismo, a gente tem que ter um cuidado para não confundir, tá, com o que aconteceu muitas vezes em algumas seitas e algumas religiões, que nasceram, às vezes, da ideia da pessoa, e a pessoa colocar aquilo, mas não ter como provar. O Espiritismo teve todo um trabalho da espiritualidade, começando antes, chegando nas meninas, chegando em Kardec, e depois de Kardec continuou. E ele teve todo um trabalho que hoje culminou com o que a gente conhece na doutrina espírita, na questão filosófica, muito importante. Quanta gente hoje, né, está aí mais calmo, sereno, porque conheceu a doutrina espírita, soube entender por que o seu marido morreu, por que sua esposa, né, morreu, entre aspas, né, por que o meu filho desencarnou. Quanta consolação o Espiritismo trouxe. Quantas coisas o Espiritismo trouxe de benefício para nós mesmos, começando a conhecer por nós mesmos, né? Acho que meu tempo já esgotou. Na próxima aula eu vou apresentar esses videozinhos para vocês, né? E aí a gente vai conversar um pouco mais sobre a história. Não vou me alongar muito, porque tem outras partes do curso que vocês vão conhecer sobre a questão da mediunidade, sobre a questão da reencarnação, né? Qualquer dúvida, anota, depois a gente conversa, né? Ou qualquer dúvida, a gente pode indicar os livros que existem ali na biblioteca, que vocês podem pegar para ler, sabe? O interessante é que vocês procurem se informar, tá? E sejam curiosos. Vão atrás, leiam, porque ler faz parte da nossa educação espiritual também. Ok? Então, muito obrigado e um bom curso para vocês daqui em diante. Ok? Agora,
vem a segunda parte do